Joana tinha diversas vozes internas de Santa Margarida, de Santa Catarina, do Arcanjo Miguel, que lhe diziam que praticasse determinadas ações, mas ela também devia ter as suas, e tinha, nós sabemos, lendo sobre ela, lendo o que ela relata no julgamento, lendo o que se diz que os amigos dela e as pessoas que a conheciam falavam no julgamento da reabilitação, vozes internas. E nem sempre ela seguia Santa Catarina ou as suas vozes internas, ela sempre fazia escolhas. Como é que a gente lida com os conflitos e com os diferentes quereres, os diferentes desejos das nossas vozes internas? Eu acho que isso é uma questão muito legal, assim, da gente poder pensar um pouquinho, porque geralmente a gente, até quando ouve discussões sobre o que reside dentro de nós, e a gente está falando de vozes, é comum a gente escutar, né, a tua voz interna, como se a gente tivesse uma voz dominante interna, né? E eu acho que é bem interessante a gente refletir que a gente falou de polifonia quando a gente falou das vozes de fora, e a gente vai voltar a falar de polifonia quando a gente fala das vozes de dentro, porque não é uma voz, são várias vozes. É aquela brincadeira que a gente dizia quando era criança, eu não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta. Exato. Tem uma voz minha que quer casar, a outra voz quer se aventurar pelo mundo, a outra voz quer comprar a bicicleta. E a Joana, ela é inspiradora nesse sentido, porque primeiro a gente está insistindo nisso e a gente vai insistir. Ela era capaz de identificar que vozes eram essas, né? E essa identificação, essa possibilidade, essa capacidade da gente poder identificar o que está dentro da gente e identificar de maneira consistente o que é isso, né? Eu poder entender que cada voz dessas que tem dentro de mim, ela tem uma motivação, ela tem um conteúdo e ela tem uma forma de expressão. E que eu consiga entender, vou dar um exemplo, a voz que eu chamo de Lu, né? Dentro de mim, ela tem uma motivação, um conteúdo e uma expressão. E daí, de repente, eu tenho uma outra voz dentro de mim que se chama Manuela. Ela também vai ter um conteúdo, uma motivação e uma expressão. Quando eu sou incapaz de identificar essas vozes dentro de mim, o que eu faço? Eu acabo misturando a Luciane com a Manuela, né? Ou seja, eu pego o conteúdo da Lu com a motivação da Manuela e vou pegar daqui a pouco a expressão vou pegar do Rodrigo, do meu marido, né? Dando um exemplo. Então, o que é importante quando a gente fala em vozes internas? É a gente poder, como a Joana fazia, me parece, identificar isto aqui é Arcanjo Miguel, por exemplo, isto aqui é Joana. E eu me lembrei que o identificar as nossas vozes internas também tem muito a ver com aquelas nossas conversas sobre os nossos diferentes papéis. Claro. Tem a voz interna da mãe, eu Isso. tenho a voz interna da mulher, eu tenho a voz interna da carreira, a voz interna daquela que quer viajar, passear, que quer fazer exercício, e aí tu falou que tem outros sonhos. E tu falou uma coisa muito importante, porque quando tu diz assim, é aquela dos múltiplos papéis, é aquela que acorda os nossos arquétipos. Né? É E verdade. aí, bom, mas aí a gente pode dizer assim, mas como é que eu organizo essa bagunça toda dessas vozes internas? Não é necessariamente uma bagunça. A gente sempre está usando a figura aqui da polifonia e da orquestra, né? No sentido de que a gente possa produzir uma melodia harmoniosa, né? Equilibrada, enfim, e que esteja de acordo com aquilo que a gente sente como nosso propósito. Mas permitir que cada instrumento entre na hora certa. Exato, né? Porque é isso. Então, quando eu consigo depurar essas vozes, escutar essas vozes, eu vou conseguir dizer: a Manuela é tudo isso, a Luciane é tudo isso, o Rodrigo é tudo isso. E vou conseguir, isso é muito importante, reconhecer que vozes ou que pedaços são dominantes em mim
e que outras vozes fazem parte de mim, mas estão numa condição marginal. Se eu estou tão atrapalhado na identificação dessas vozes, eu não consigo entender quem está lá gritando por socorro, porque às vezes a gente, em função dos patrulhamentos externos, a gente abafa um pedaço de nós que está sendo expresso nessas vozes que nos habitam e que são necessários para que a gente às vezes possa recuperar o sentido maior da nossa existência, né? Tu sabe que eu fiquei pensando, a gente fala, né, da necessidade do silêncio, porque pergunta, bom, mas como é que eu posso, né, entrar em contato com essas vozes e como é que eu posso fazer para me sentir mais em contato com essa minha grande orquestra, né? E o silêncio é a nossa grande ferramenta para isso, né? Um silêncio e uma capacidade, uma postura, eu sempre falo, reflexiva e observadora e investigativa com a gente mesmo. A gente está aqui no meio da natureza, né? Que é um convite a esse silêncio e um convite a nos escutarmos. A nos escutarmos e a escutarmos as vozes da natureza, né? Também. E isso significa escutar a gente mesmo, porque a gente é parte disso, né? E quando a gente pensa assim, como é que eu consigo escutar o divino que habita dentro de mim, né? E o divino que faz parte da voz externa e da voz interna. Então a gente olha para essa imensidão aqui, essas árvores, né, centenárias, os passarinhos cantando, os ruídos, os barulhos, não ruídos, os sons da natureza, né? E a gente se sente de alguma forma integrado em tudo isso. Parece que a gente cria uma espécie de passaporte para que a gente possa acessar mais facilmente, né, a quietude e dar espaço para que essas vozes, então, elas se apresentem para nós, elas apareçam para nós, né? A Joana falava que as vozes apareciam as primeiras vezes, né, no jardim do pai dela, e elas vinham acompanhadas de uma luminosidade. Como é importante a gente poder criar esse espaço para que essas vozes internas se apresentem e para que a gente possa dar um lugar para elas, acolhê-las, compreendê-las, acolher a nós mesmos, compreender a nós mesmos e dar uma direção mais efetiva para a nossa vida. Mas existe uma batalha que acontece entre as vozes externas e as vozes internas e entre as diferentes vozes, sejam externas ou internas. Para saber mais sobre como a gente se comporta dentro dessa batalha, como a gente lida com essa batalha, acompanhe a próxima parte do nosso episódio, Batalhas do Exército Subjetivo contra o Exército Objetivo. Quando a gente pensa sobre essa batalha, que nós chamamos, né, de batalha entre os exércitos objetivo e subjetivo, que na verdade compõem essas vozes que nós temos que vêm de fora e de dentro, né, a gente fica pensando como é que a Joana, na experiência dela, lidou com esse conflito, né? E a gente percebe assim como é importante a gente ser capaz de decodificar essas vozes que existem dentro de nós.